Às vezes a gente pode se sentir uma pessoa horrível, uma pessoa insignificante. Outras vezes a gente pode simplesmente não se importar com as condenações divinas ou com o que vai acontecer após a nossa morte. Morte essa, é importante dizer, que é apenas desse corpo físico. E que sequer, verdadeiramente, a gente possa considerar como uma morte, porque tem aquela famosa lei, que agora eu não lembro exatamente o que diz, mas fala mais ou menos assim. Na natureza, nada se perde, tudo se transforma. Talvez às vezes a gente ache esse mundo um pouco injusto, que a gente não pediu para nascer, que a gente não queria estar vivendo. Talvez a gente ache que as pessoas que a gente mais ama não se importam com a gente, não liguem pra gente, não estejam nem aí pra gente. E se de fato isso for verdade, e você? Você se importa com você mesmo ou com você mesma? Ou você viveu uma vida inteira até agora sempre pensando nas outras pessoas, sempre preocupado em como você poderia ser alguém melhor para os outros e nunca pensou em como você poderia ser alguém melhor para você mesmo ou para você mesma? Talvez você ache que as pessoas elas vão viver melhor sem você, que você não faz diferença ou que na verdade você até atrapalha. Talvez você tenha terminado um relacionamento na hora da raiva, você sequer pensou direito e quando viu você já tinha terminado e você se arrependeu amargamente. Talvez a sua família não te respeite ou você não se sinta respeitado. Talvez você sinta que verdadeiramente ninguém se importa com você. Talvez as frustrações da vida, as dificuldades, os desafios tenham te feito acreditar que não vale a pena continuar vivendo. Talvez você pense que essa dor, ela nunca vai passar. Mas o fato é que tudo passa. Então, por isso, fica comigo até o final do vídeo que com certeza esse vídeo pode te ajudar nesse seu momento atual. Oi, aqui é a Jéssica. Não espere que alguém venha te salvar. É você mesmo quem vai se tirar do fim do poço. E se você já chegou no fim do poço, se anime, porque daí de baixo só tem como você subir. Mas não hesite em pedir ajuda. Mas se ainda assim você sentir que não estão te ajudando, faça a sua parte, porque você é a pessoa mais importante que existe na sua vida. Talvez você não reconheça isso, talvez você não perceba o valor disso, mas você é extremamente importante para esse planeta, para esse mundo. Sem você, o mundo seria outro, não seria o mesmo. E talvez você se ache insignificante, talvez você ache que não tem valor nenhum, mas o fato é que você tem. Talvez você apenas ainda não tenha encontrado o verdadeiro significado da sua vida. E tá tudo bem se você ainda não encontrou. Mas em algum momento, se você continuar, se você procurar aprender com a sua dor, você vai encontrar o verdadeiro significado. Você vai entender o porquê você está aqui. Às vezes na vida a gente passa por tantas situações, por tantas frustrações. E às vezes parece que a nossa dor, que os nossos conflitos, eles nunca vão terminar, nunca vão acabar. Mas o fato é que em algum momento eles se vão, eles simplesmente vão embora. Seja porque de fato a gente perdeu esse corpo físico, ou seja porque a gente aprendeu a transmutar essas emoções, esses sentimentos, ou seja porque verdadeiramente a gente entendeu que tudo na nossa vida vai passar e que a vida ela é cíclica. Não tem como a gente estar sempre feliz e não tem como a gente estar sempre triste. Em alguns momentos a gente vai ter sim momentos de alegria, vamos ter sim momentos de tristeza. Mas o fato é que se você tem mais momentos de tristeza, se você vive mais em desânimo de que com alegria, com empolgação, isso é um sinal de que verdadeiramente você precisa de uma transformação interior. E essa transformação, eu te digo, ela depende muito mais de você do que do seu exterior, do que das outras pessoas. Por isso, resolva os seus conflitos dentro de você. Achar que a solução está no externo, que está nas outras pessoas, não vai resolver os seus problemas, as suas dificuldades, os seus conflitos. Pelo contrário, essa busca por querer resolver de forma externa algo que está dentro vai muitas vezes te gerar mais sofrimento, mais frustração, vai intensificar a sua dor. Porque verdadeiramente as situações que estão fora da nossa vida, o exterior, ele é apenas um reflexo de como nós estamos por dentro. Se você tem muitos pensamentos destrutivos, as pessoas lá fora, elas também vão te tratar dessa forma. Porque você mesmo se trata assim. Por que as outras pessoas iriam te tratar diferente? E talvez sim, algumas pessoas te tratem diferente, às vezes por pena, ou às vezes por qualquer outro motivo, ou simplesmente porque é uma pessoa bondosa.
Mas nesse planeta que a gente está vivendo, nem todo mundo é bondoso, nem todo mundo tem verdadeiramente boas intenções. E por isso que a gente não deve depender do exterior. Por isso que a gente deve alicerçar nossa força dentro de nós mesmos, buscar essa conexão, se fizer sentido para você, com algo maior. Porque a gente é tão pequeno diante da diversidade da vida, diante da imensidão das coisas que existem, mas ainda assim, esse nosso ser tão pequeno é o que faz total diferença no planeta, é o que faz total diferença na diversidade. Porque se várias diversidades fossem sendo retiradas, ela não se tornaria mais tão diversa assim. Eu já enfrentei diversas dificuldades na minha vida. Eu também já achei que o meu sofrimento nunca iria acabar, que a vida era difícil demais, que era difícil lidar com os meus próprios sentimentos, com as minhas próprias emoções. Eu já tive medo de diversas coisas e ainda tenho medo de várias outras coisas, mas o fato é que essas situações de vida, elas vêm para que a gente possa aprender, para que a gente possa evoluir e crescer com isso. Ela não vem para que a gente se entregue, para que a gente desista da vida. Essas situações, elas vêm para nos ensinar algo. O que é que você precisa aprender hoje com a sua situação atual? Será que você se negligenciou? Será que você se deixou de lado em prol de outras pessoas? E hoje você está sendo cobrado por isso ou cobrada? Diversas vezes eu já me enxerguei como um menos, eu achei que eu não tinha valor, que eu não merecia ser feliz. E o fato é que talvez já tenha passado isso pela sua cabeça também. Mas isso não é a verdade, isso é uma mentira, isso são coisas que muitas vezes são colocadas na nossa cabeça ou coisas das quais a gente se permite acreditar, mas que elas não refletem a verdade. Eu me comparava demais com as outras pessoas, eu sempre estava reativa às situações. Eu sempre era uma pessoa que vivia na defensiva e o fato é que o problema não estava lá fora, o problema estava dentro de mim, eu precisava me curar, eu precisava entender as minhas questões, aceitar a vida como ela havia se apresentado para mim e entender como eu poderia dali tirar uma grande lição, como eu poderia dali encontrar forças para continuar. Foi só quando eu me abri para o autoconhecimento, foi só quando eu me permiti olhar diante do espelho e enxergar uma Jéssica diferente que as coisas começaram a mudar. Se, por exemplo, muitas vezes eu me sentia uma pessoa inútil, uma pessoa que não tinha nada a agregar, eu não sei se você já se sentiu assim, mas qual tipo de pensamento poderia substituir esse pensamento? Eu sou uma pessoa muito útil, sim. Eu tenho diversas qualidades. E pense no que você é útil, no que você consegue agregar de positivo na vida das outras pessoas. Se você não consegue se elogiar, quais foram os elogios que alguém já te deu um dia? Muitas pessoas me elogiavam e diziam que eu tinha uma comunicação muito boa, que o meu tom de voz era muito agradável, era muito legal de se ouvir. Mas eu não conseguia reconhecer isso, mas de tantas pessoas falarem, eu parei para observar e, nossa, realmente eu me expresso muito bem, eu consigo me comunicar muito bem. E é claro, eu tenho as minhas dificuldades de comunicação também, mas isso não impede que eu tenha uma boa comunicação. Veja que interessante. Às vezes a gente não consegue perceber o nosso próprio valor. As pessoas lá de fora conseguem reconhecer esse valor. E isso é estampado tantas vezes no nosso rosto e às vezes a gente não consegue reconhecer isso que essas pessoas estão dizendo. Graças a Deus e graças a ter me aberto ao autoconhecimento, eu comecei a perceber diversas qualidades que eu tinha. Eu comecei a perceber realmente o meu verdadeiro valor. É importante que na nossa vida, em momentos desafiadores, que a gente aceite aquilo que nos aconteceu, desde o ventre da nossa mãe até hoje, que a gente aceite e que a gente possa tirar ouro dessas lições. Eu quero te dizer que tem um livro muito bom, que é um livro com várias lições. E o nome desse livro é Um Curso em Milagres. E esse livro é fantástico. Eu particularmente até o momento não cheguei a concluir as lições do livro, nem a leitura, mas esse livro é realmente transformador, porque com os poucos exercícios que eu já fiz, eu já comecei a perceber uma transformação na minha percepção da realidade. Então, se nesse momento você não consegue enxergar valor na vida, na sua vida, se você não consegue enxergar sentido, se você se sente frustrado demais para continuar, cansado demais para continuar, se nada faz sentido para você, se você se sente em desânimo, faz o teste, experimenta,
fazer os exercícios, fazer a leitura desse livro, que eu tenho certeza que ele pode te ajudar muito. E também começa a refletir o que de bom existe na sua vida, pelo que você é grato. Eu sei que quando a gente está num momento de dor, é muito fácil chegar alguém de fora e falar, faz isso, faz aquilo, quando sequer a gente tem ânimo e sequer a gente tem vontade. Mas acredite, você é especial também. Você merece viver uma vida feliz também. Não se deixe influenciar e não se deixe levar por esses pensamentos, por esses devaneios que querem te fazer desistir, que querem te fazer não enxergar o seu verdadeiro valor. Porque até dentro dessa dor, até dentro dessas suas frustrações, existe muito poder. Então, não desista tão cedo, continue, persista, procure outras opiniões, procure ouvir outras pessoas, procure se conectar com novas coisas. Abra mão daquilo que você se permitiu ficar apegado ou apegada até hoje, se permita se conectar com a sua nova versão. Procure estudar sobre expansão da consciência, sobre autoconhecimento. Procure também assistir os vídeos do professor Hélio Couto, que são, na minha opinião, realmente revolucionários, que podem te ajudar e te mostrar o verdadeiro sentido da vida. Mas continue. Ainda é muito cedo para você ir embora. Agora, eu quero muito agradecer a sua presença. Foi um prazer ter sua companhia aqui comigo hoje. E me conta aqui nos comentários o que você está disposto ou disposta a fazer para transformar a sua vida, para sair dessa situação atual. Porque lembre-se, você é a pessoa que é responsável por você mesma. E claro, busque por ajuda também. Mas para isso, você precisa estar disposto ou disposta a querer verdadeiramente vencer isso. Porque simplesmente ir embora não é a solução. Pelo contrário, é mais sofrimento. Não só para você, como para as pessoas que você deixou. Muito obrigada pela sua presença. Eu te vejo muito em breve. Um beijo para você e tchau!